Boa noite, muito bom estar aqui mais uma vez, hoje com espaços mais ampliados, e para aqueles que têm deficiência visual, visão parcial, deficiência cognitiva, eu sou Robson Cunha, estou vestindo uma camisa preta com listras horizontais claras, cabelos grisalhos relativamente curtos, pele clara, olhos castanhos claros, um óculos arredondado, uso bigode e cavanhaque também grisalhos. Estou com Sandra Santiago, que faz a tradução das nossas palavras para Libras. Ela tem a pele clara, o rosto arredondado, olhos claros, cabelos encaracolados suavemente no ombro, um rosto arredondado, um sorriso sutil, e também veste uma blusa preta. Todos bem-vindos, que o Divino Mestre nos permita o trabalho, que autorize a nossa fala, e que a veneranda Joana de Ângeles, por sua equipe, nos assista e nos permita intuir e inspirar, para que os vossos propósitos sejam atendidos. Nós estamos hoje estudando o volume 11 da série psicológica de Joana de Ângeles, no capítulo 15, A Vingança. Esse volume 11 é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana, que tem uma história de sucessivas encarnações, em que ela se propôs a servir nos mosteiros, mas também por uma razão especial de poder estudar, já que à mulher não era dado esse direito, sequer a mulher, nas épocas em que encarnada Joana viveu, não podia sequer portar livros. E, sabiamente, ela pedia a concessão de alguma forma vir como religiosa, para que ingressasse em mosteiros onde ela pudesse se debruçar sobre aquilo que ela mais amava, o estudo da psique. Esse estudo que Joana realizou e continua realizando, nos veio pela misericórdia, também pela caridade de Divaldo Franco, que no exercício da graça da sua mediunidade destinou um quanto elevado de energia psíquica para transcrever o que recebeu de Joana e nos fazer chegar. É preciso que saibamos que existe um esforço, um trabalho, um volume de energia imensurável para que tudo isso nos chegue. Mas é lógico que tudo que Joana nos traz chega a cada um de nós no seu devido momento. Não necessariamente agora, não necessariamente deveria ter sido antes, muitas vezes pode ser até um pouco mais para frente, como eu costumo dizer que aconteceu comigo. Foram várias tentativas de contactar com os escritos da veneranda, mas por possuir uma carga psíquica muito intensa, eu fechava os livros e não foram poucas as vezes. Porquanto também Joana traz nas suas palavras
a nossa realidade, que é preciso estarmos estruturados psicologicamente para que possamos, ao nos ver nas palavras sinceras que ela traz, estarmos prontos para nos depararmos com o eu sombrio. E é exatamente esse propósito da reencarnação e essa ajuda que a veneranda nos dá. É de nos permitir nos ver como somos, chegar à nossa verdadeira identidade, enfrentar corajosamente as nossas sombras e fazer a integração passo a passo, naturalmente e serenamente, ao longo das nossas sucessivas encarnações. Para que, uma vez, aqueles conteúdos do nosso inconsciente, recebendo a luz da consciência, possam promover a expansão consciencial. Essa expansão consciencial é exatamente o resultado e a prova da nossa evolução. Nós somos os únicos seres, a única espécie que tem como diferença a consciência. Para as outras espécies, para demais espécies, o que nos diferencia delas não é a inteligência, não é o discernimento, não é a sensibilidade, não é nada disso. Nós temos a consciência e os animais das demais espécies não têm. Eles reencarnam, mas reencarnam não com um propósito evolutivo. Nós reencarnamos com um propósito evolutivo. E esse propósito evolutivo se expressa em trazer à luz as nossas questões mais íntimas, mais sombrias, para a consciência. Esse trabalho, ele tem uma parte, digamos, que racionalizada, mas tem uma boa parte também inconsciente. E é aí que nós temos para a estrutura psíquica, na estrutura psíquica da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a psicologia profunda de Joana de Ângeles, o self, que é exatamente aquele elemento que perpassa a instância inconsciente, chegando até o consciente. O consciente tem como sede o ego, é a sede da consciência. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele. Mas o propósito de trazermos esse tema, ou de estudarmos esse tema, não é aqui trazer nenhuma verdade. Porquanto a verdade ela é sempre dinâmica. Nós chegamos a uma hipótese, através dos nossos estudos, que nada mais é compatível com o estado ignorante em que nos encontramos. Então, não vai aqui nenhuma verdade, senão as nossas melhores hipóteses, com o propósito de nos ajudar a fazer chegar a voz da veneranda Joana de Ângeles àqueles que, porventura, se interessarem e que tenham recebido um chamado de encontro consigo mesmo. A vingança é trazida nesse capítulo por Joana de Ângeles como uma patologia do ego. O ego que explica, na verdade, comportamentos em conflitos com os mecanismos de crescimento. O ego, na medida em que é o centro da consciência, ele simplesmente, como tal, tenta fazer a ligação das questões inconscientes com o consciente. Mas o ego é uma estrutura da consciência, uma pequena parte da psique, tão somente, que tem uma função de interligação. Ele está a serviço do inconsciente, mas não é de uma forma fidedigna. O ego, ele é, digamos, contaminado com a história do espírito, com todas as vivências. As questões inconscientes que pulsam, reivindicando chegar à luz da consciência, são filtradas pelo ego.
Esse filtro exercido pelo ego é compatível com o nosso grau evolutivo. Enquanto primaristas, enquanto instintivos, enquanto prevalentemente materialistas, o ego atende e responde exatamente da mesma forma, no mesmo patamar. Protegendo-nos muitas vezes, assim ele pensa, vamos personalizar o ego aqui, mas alimentado pela vaidade, alimentado pelo orgulho. E por isso que a irmã Joana de Ângeles nos traz a vingança como uma patologia do ego. Patologia porquanto a vingança se explica, enquanto patológica, exatamente no orgulho. Porquanto a vingança é um instrumento de um orgulho ferido. O orgulho que nos diz egoicamente que estamos certos, que o outro está errado, que não somos merecedores do feito do outro, que o outro foi injusto e equivocado naquilo que nos fez. E que a mágoa, que o rancor em mim decorre e tem origem na atitude do outro. Esse sentimento egóico me faz justificar e entender como válido e justo a prática da vingança, quando, muito bem, a tentativa, apenas a pulsão. Porque a vingança, em qualquer dos seus momentos, ela pode ser estancada, contida. Mas é preciso coragem. É preciso coragem não para vencer ou superar aquilo que o outro nos fez. Superar a nós mesmos. É tensionar, oferecer uma resistência à reação proposta pelo ego. O ego que alimenta a ideação de que nós não temos parte naquilo, que aquilo é do outro, e que o próprio ego nos induz, muitas vezes, a exercitarmos, praticarmos uma propriedade que é da natureza humana, mas de uma forma doentia e patológica, igualmente patológica, que é o julgamento. O ego, nessas situações de animosidade, ele alimenta essa nossa capacidade de julgar, convoca essa capacidade de julgar, nos faz julgar o outro. Até aí, tudo bem, é da natureza humana, mas a patologia está na continuidade desse julgamento pelas vias equivocadas. A patologia do julgamento está exatamente no momento em que, julgando o outro, eu o condeno e entendo que tenho o direito de executar essa pena. Essa parte é patológica. Porque eu posso simplesmente exercer a propriedade da natureza humana e não vamos aqui negar, porquanto o senso comum entende de uma forma literal aquilo que Jesus nos trouxe, não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida que medirdes será medido. Então nós tentamos, mas não conseguimos não julgar. E julgamos quem julga de uma forma injusta. Porque é da natureza humana julgar, sim. O equívoco está no uso que fazemos do julgamento. E é exatamente o uso que fazemos do julgamento que pode, simplesmente, nos fazer lembrar da lei de causa e efeito e transferirmos a Deus o julgamento, como também pode me fazer
egoicamente, seguir os meus próprios caminhos e entender que tenho todo o direito de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Como tudo na vida, é uma questão de escolha. Porque a escolha também é uma propriedade da natureza humana. Para chegar à escolha, nós temos uma capacidade, tudo isso é da consciência, não é do ego, é da consciência. O ego intervém nessa dinâmica, nesse mecanismo, de discriminar, de diferenciar, de julgar, de escolher e de decidir. Eu vou repetir, porque é muito importante para a gente perceber aonde o ego entra e aonde eu posso oferecer resistência à tentação primária, primitiva, instintiva, de alimentar a minha raiva, que é uma emoção primária e também da natureza humana, legítima, necessária, importante para a sobrevivência, mas na medida em que eu deixo que essa emoção se alimente, se nutra, ela engorda e passa a ser ódio. Aí começa a patologia. É preciso que fique claro que enquanto raiva é natural. É natural. Joana de Ângeles classifica aquele comportamento do Divino Mestre num templo onde expulsou os mercadores, sem considerar, sem ouvi-los, sem sequer ponderar que o fruto daquele mercado poderia estar alimentando os descendentes daqueles comerciantes. Ela classifica aquele comportamento como ira sagrada. O Frei Leonardo Boff, que abraçou a linha da psicologia na psicologia analítica, classifica mesmo assim, o mesmo comportamento, como ira santa. Então, entendamos que a raiva é uma emoção primária e necessária. Primária enquanto instalada em nós humanos nos primeiros meses de vida. Por isso, primária. Não primária de primaveril ou de primitiva. Até aí, tudo bem. É humano ter raiva. Façamos as pazes conosco mesmo. Eliminemos aquela culpa da raiva que sentimos enquanto raiva. Foi o Criador que instalou em cada um de nós. E ela precisa ser usada e não pode ser contida. Mas é preciso que saibamos como fazê-la se expressar. E até que ponto ela pode receber a nossa autorização para ser expressada. Porque se dela permitirmos não abortarmos a tendência, a tentação egóica de alimentar essa raiva, dando uma robustez a ela, para ela se transformar em ódio, rancor, ressentimento e sentimento de vingança, aí já está no escopo da escolha. Porque o comportamento que suscita a raiva me encontra plenamente capacitado e com todos os recursos para discriminar e entender aquilo que me foi feito, que produziu uma emoção raiva em mim, é meu. O outro está no pleno exercício da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, palmas para o outro. Por tudo que aquilo que ele faça e que classifiquemos como maldades, como mazelas, como injustiças, é do outro. É do outro. E ele está num grau evolutivo em que o melhor que ele consegue fazer é aquilo que nós entendemos que é mal. Na medida em que entramos na mesma sintonia e simplesmente esquecemos das orientações que o Divino Mestre nos deu de
ceder a outra face, aí nós nos igualamos ao outro. Quando Jesus disse, ceda a face esquerda quando baterem à sua direita, Jesus não nos trouxe essa orientação de uma forma filosófica, meramente teórica. A veneranda Joana de Ângeles traz Jesus na expressão Jesus homem. E ela traz esse termo para nos fazer lembrar sempre que Jesus foi homem. Homem no sentido de humano. Porque não se está trazendo aqui o Jesus homem, nem é a proposta da veneranda, associando ao sexo biológico de Jesus. Nós estamos aqui numa outra ordem. Vamos deixar essa conjectura, né, afastada de nós, porque a ordem aqui é outra. Porquanto Jesus já tinha integrado, como diz Emmanuel, que o processo evolutivo de Jesus, Emmanuel diz isso no livro A Consolação, se não me engano, em comentários à pergunta 323, o processo evolutivo de Jesus já há passado. E aí Joana de Ângeles, na sua literatura, diz que Jesus chegou àquele ponto do homem Jesus por conta das experiências evolutivas pelas quais ele passou. Então veja que muito embora missionário, muito embora atendendo um pedido do Pai, muito embora caridosamente dizendo sim a essa missão de vestir essa carne pesada e de sofrer na carne o que fizeram com ele, ele já estava evoluindo num processo evolutivo que já há cessado. Ele não precisava nada daquilo. Ele veio com um propósito missionário de trazer exatamente o que ele nos trouxe, mas que, para alguns, enquanto respeitado o nível evolutivo, o grau em que se encontra. Como ele mesmo disse, com ouvidos de ouvir, com olhos de ver. Joana traz o homem Jesus e frisando que, se Jesus disse, dê a face esquerda ao baterem a sua direita, é porque ele viveu isso. Ele viveu, praticou em suas sucessivas encarnações e fala de cátedra. É possível ceder a face esquerda quando baterem a nossa direita. O apóstolo Pedro, discípulo enquanto contemporâneo de Jesus, não compreendia como nós humanos até hoje não compreendemos. E o Pedro dizia que não praticaria aquilo porque seria uma apologia à violência. E Jesus chorava. Mas compreendia as reações dos seus discípulos. Até porque Jesus poderia substituir qualquer um deles. Olha, se não concordas com a minha... Até aquilo de nós humanos. Mas ele não fazia isso. Ele compreendia e continuava com aquele espírito. Porque sabe que o destino de todos nós é um dia darmos a face esquerda quando batemos a nossa direita. Agora, nos cabe aqui, nessa conversa, entender o que Joana nos propõe, que no mínimo, que façamos uma autoanálise e vejamos como nos relacionamos com as mazelas, as maldades que o outro, que emana do outro e que nos chegam. É isso que nos importa. A proposta desse estudo não é simplesmente julgarmos o outro. Não é isso. Ou fazermos mau uso do julgamento que já fazemos do outro. É olharmos para nós mesmos. Como eu respondo às situações da vida? Como eu estou expressando a minha emoção raiva? É isso que me importa. É isso que me importa. O outro pode fazer tudo o que ele quiser fazer e não sou eu quem dá a liberdade ao outro
de fazê-lo. Não. Nós costumamos usar essa expressão, eu lhe dou liberdade. Meu Deus, nós não damos aquilo que não é nosso, é do outro. Ele tem a liberdade. A liberdade é dele, foi dada pelo Pai. E a liberdade dada a cada uma das criaturas criadas pelo Pai é dada junto com outra coisinha que faz toda a diferença, a responsabilidade. Então, temos tudo para entender que aquilo que o outro nos faz é de responsabilidade dele e que ele não fugirá dos efeitos e das consequências daquilo que ele está fazendo. Ele pode até não perceber e não lembrar disso e até mesmo dizer-se não saber. Mas nós aqui não. Nós aqui já sabemos. Nós aqui já sabemos. E temos, por sabermos, além dos recursos que nos permite discriminar os comportamentos do outro e adequar os nossos também, nós não podemos esquecer disso. Então já temos as razões básicas para perdoar. Bom, se o outro faz o mal e ele é responsável e sofrerá os efeitos e as consequências, eu não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada. Eu posso fazer mais alguma coisa, que é orar por ele, que a luz caia sobre ele, que em algum momento ele perceba, porque a mudança do comportamento, da atitude, a luz só se acende naquele que percebe. Então não adianta a gente apontar o dedo e dizer, você está errado, você está fazendo uma maldade, você não deveria fazer isso. Nós não nos transformamos assim. Por causa do ego que Joana tanto fala. É o ego quem impede que aceitemos as orientações do outro, do meu igual. Então, o propósito é entender que o outro está no próprio processo evolutivo e que é a criatura do mesmo Criador que me criou e que nós somos, além de irmãos espirituais, como Jesus dizia, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele problematizou isso, né? E nos trouxe essa proposta de reflexão, olhar o outro como irmão, porque somos companheiros de viagem, porque estamos juntos naquele momento, e a gente precisa entender, e temos razões para isso, para saber que nada é vão, nada no universo é estéril, nada no universo é por acaso. E se o outro está à prática de uma maldade exatamente comigo, é porque, no mínimo, eu tenho alguma coisa para aprender com aquilo. Então, assim, ninguém passa na vida da gente por acaso, e também ninguém passa na vida da gente por mais tempo ou por menos tempo do que o estritamente necessário, porque não há desperdício de energia no cosmos, né? Aquele que nós precisamos para nossa evolução. E muitas vezes também, diante da agressividade de um outro, nós somos instrumentos do burilamento do outro. Porque muitas vezes, dar a face direita, que é na proposta de Jesus, toca o violento, o agressivo, e tomba. Sabe por que Jesus dizia isso? Porque quem agride está prontinho e armado para receber de volta uma reação igual e contrária. Ele já sabe o que fazer quando reagirmos da forma que ele espera que reajamos. Quando nós damos a face direita, quando ele espera uma agressão como resposta, ele se surpreende. A estratégia montada, arquitetada por ele, desmorona. Se esvai. Ele não esperava aquilo. Como? E é a melhor coisa que a gente pode fazer pelo outro. É surpreender. É oferecer uma resposta que ele não espera.
Aí é que eu vou trazer aqui os princípios da comunicação não violenta, pelo menos um princípio muito básico que nos ajuda muito a compreender o que a veneranda propõe aqui. Atrás de toda maldade, de toda agressividade, de toda violência, tem uma necessidade não atendida. Muitas vezes a raiva do outro tem um propósito inconsciente de nos incomodar, porque uma vez incomodados, encontraremos uma solução e ele usará essa solução por quanto ele não está conseguindo encontrar sozinho por ele mesmo. Olha só. É aí que a gente precisa também, e é um recurso que nós temos, permitido, propiciado pela empatia, de entendermos a linguagem não verbal, a linguagem não dita. Porque muitas vezes nós somos induzidos a nos bastar pela literalidade. Quando a gente pergunta, tá tudo bem com você? A gente recebe um, tá tudo bem. Então a gente se dá por satisfeito. Ele me disse que tá tudo bem. Eu posso abandoná-lo, desampará-lo, desassisti-lo, porque ele me disse que está tudo bem. E se não tiver, o problema é dele, porque eu perguntei. Então, por trás da raiva tem um não dito, por trás da raiva tem um grito, por trás da raiva tem um grau evolutivo, por trás da raiva tem um repertório na sua história que justifica e explica aquilo. Eu tenho razões para compreender. E compreendendo, aceitar. Não é uma aceitação passiva que me recomende submeter-se à violência proposta pelo outro, não. Eu preciso fazer uso de uma outra emoção, do medo. E com essa emoção, o medo, exercendo naquilo que ela se propõe, eu vou discriminar e ver se aquela força é maior do que a minha e que é prudente fugir. Ou se aquela força é menor do que a minha e é prudente insistir, não me afastar. Porque essa relação de animosidade inicialmente, ela tem uma razão que se explica. Mas eu preciso entender que não é só o violento que está, de alguma forma, me dando ou trazendo a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, analisando em mim os efeitos da violência dele. Não. Eu também, por minha vez, eu estou aqui a serviço do burilamento dele, porquanto, enquanto objeto do ódio dele, né, destino de toda a sua raiva, de toda a sua violência, eu posso, de alguma forma, tocá-lo. Porque tem uma coisa que Joana de Ângeles traz, e que ela mostra que foi a psicologia profunda que confirma isso, que o bem sempre vence. Olha só que maravilha a Joana está nos trazendo, né? A gente sabe filosoficamente, a gente ouve isso, que o bem sempre vence. Nós sabemos que o bem, né? Que o mal está a serviço do bem. Nós sabemos disso. Mas a Joana, ela traz isso na perspectiva psicológica. O bem sempre vence. O bem sempre vence. Então nós temos todas as razões para confiar em Deus, para confiar nos ensinamentos de Jesus, né? Nós sabemos que não é tarefa fácil. E eu faço um parêntese aqui para dizer, olha, se fosse fácil não tinha a menor graça. E mais sem graça ainda se nos recebêssemos santos prontos. Eu pergunto a Santo Agostinho, que graça teria a vida se ele não tivesse aquela crise existencial que ele teve? Eu perguntaria também a Paulo, que graça teria a vida se ele não percebesse os seus próprios conflitos, que ele externalizou? O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, esse eu não faço. Então, não vamos aqui,
E aí eu trago Joana quando ela diz hipócritas, né? Não vamos aqui ser esses hipócritas que Joana contundentemente aponta, de entender, é fácil, e é só eu. Não, não é só não. É preciso, antes de qualquer coisa, compreender pela perspectiva existencial o que eu estou fazendo aqui. Né? De onde vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Porque quando a gente traz essa perspectiva, a gente compreende que tem um sentido maior. Por isso a dor da angústia, por isso muitas depressões. Porque a gente permanece muito tempo no fútil, no curto, no estreito, nos prazeres da vida, e mesmo vivendo intensamente esses prazeres, usando todos os recursos materiais que temos, chega uma hora em que alguma coisa diz, não pode ser só isso, todo fim de semana a mesma coisa, tem alguma coisa acima disso? Então, olha o self estruturante aí, nos convocando para o bem. Por isso o bem sempre vence. Porque nós temos uma dificuldade assustadora de fazer o mal. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer o mal. E é por isso que não existe crime perfeito. A gente sempre deixa rastro para que o rastro chegue àquele que possa, pela lei dos homens, nos mostrar que estávamos equivocados. Vem cá, tem uma dívida sua aqui. Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Porquanto a dor e o amor são métodos educativos. Métodos educativos. E nós também, eu vou repetir aqui, olha, é da consciência que todos nós temos. E é isso que nos diferencia. Estudos da psicologia nos mostram que até 2 anos de idade nós não temos diferença nenhuma para as demais espécies animais. A partir de 2 anos é que a consciência começa a se estruturar. É que a gente percebe que nós somos um, né? Não mais um com a mãe. Nós somos um sujeito. E que precisamos desenvolver uma autonomia para fazer acontecer aquilo que é meu propósito, é minha missão. A consciência começa a partir dali. E é da consciência que traz esse conjunto que faz com que nos vejamos espíritas e que pratiquemos, exercitemos as orientações do plano espiritual, da consolação trazida por Jesus, né? Que é exatamente a capacidade de discriminar. Eu posso analisar as razões pelas quais aquele sujeito faz aquela maldade comigo. Eu posso me perguntar o que é meu na maldade que ele está fazendo. E aí Santo Agostinho entra lá na 919 do Livro dos Espíritos. Eu dei causa para essa reação, para essa maldade? O que é meu nisso? É isso que me importa. Então eu tenho a capacidade de discriminar, eu tenho a capacidade de diferenciar. Será que dentro dessa maldade não tem uma bondade não satisfeita, não tem um desejo não satisfeito? Eu tenho esses recursos, estão na minha consciência. E exercendo a discriminação e exercendo a diferenciação, eu posso simplesmente julgar o nível, o risco, o comportamento, a intencionalidade, o propósito. Discriminando, diferenciando, julgando, eu posso escolher. Então é mais difícil se a gente ficar na lei do livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolher. Mas como? Como é que funciona isso? Como é essa dinâmica? Como é esse mecanismo? É por falta dessa compreensão do mecanismo que a gente sente uma dificuldade maior de exercer uma escolha qualificada. Então, discriminando, diferenciando, julgando, escolhendo, aí sim eu decido o que fazer. Entregar a Deus o julgamento ou simplesmente julgar, condenar e executar a pena com as minhas próprias mãos. É uma escolha, eu tenho esse direito.
E aquela escolha que eu fizer não está certa nem errada. Ainda tem isso, porque certo e errado é fruto de julgamento, de um equívoco. Certo e errado é um julgamento do ego. Nós temos uma régua moral e aplicamos essa régua moral no outro, querendo que o outro se comporte de acordo com as escalas que eu estabeleço de moralidade. E aí é que vem o certo e o errado. Então, fazendo uma escolha de executar a pena com as minhas próprias mãos ou de confiar a Deus o julgamento, eu não estou nem certo nem errado. É o que eu tenho para aquele momento, é o melhor que eu consigo chegar. O meu discernimento só vai até ali. Mas eu serei santo um dia. E Meimei, que abraça a causa de humanizar os santos, nos mostra isso. Que os santos já foram humanos. Que santo é aquele que não desistiu. É o pecador que não desistiu. Como Santo Agostinho não desistiu, que fez Santa Mônica chorar horrores, que Paulo não desistiu, porque ele tinha facilidade de fazer o mal, mas um dia ele hoje só faz o bem. Isso é possível para cada um de nós. Eu me proponho a responder algumas perguntas, porque o que importa não é a gente esgotar, porque o tema é inesgotável, como qualquer tema da psique, qualquer tema da psicologia é inesgotável. Inesgotável. Né? Então, o propósito não é esgotar esse tema, mas deixar essas sementinhas para que elas possam servir de reflexão, né? Para cada um. Eu não sei se são perguntas aqui, mas me parece ter uma, né? É do Fábio Alencar. Robson, então, praticamos o ato da vingança, é algo natural? A vingança não é natural. E vamos aqui esclarecer, muito boa pergunta do Fábio, por conta assim, o que é natural? O que é normal? O que é certo? Né? Natural fica muito mais fácil conceituar, porque natural é aquilo que é da natureza. A gente faz uma perguntinha só para responder a essa pergunta. É de Deus? Se a resposta for sim, é natural. Se a resposta for não, não é natural. Não é da natureza. Não é das leis naturais, porquanto não é de Deus. Tá? Então a vingança não é de Deus, porque Jesus nos mostrou isso. Ele tinha todas as razões para se vingar. Ele foi o homem mais perseguido da face da terra. Ele feria interesses. Ele respeitava a lei dos homens, mas ele não se calava nas suas leis. Ele era sereno, ele era harmonioso, ele era compreensivo, ele era amoroso, ele era acolhedor, até mesmo com seus inimigos, com aqueles dos quais ele sabia que esperava a lança, a ponta da lança. Mas ainda assim ele não se vingou de ninguém, nem daquele que lavou as mãos, que se omitiu quando tinha o poder de escolher e de decidir, nem dele, né? Então, assim, a vingança não é natural, mas a raiva é natural. A raiva é da natureza humana, a raiva é propriedade da natureza humana. E a inteligência emocional, ela reside exatamente, e é possível, na prática, no exercício da análise, primeiramente da análise das nossas emoções. No plano secundário, dos efeitos e consequências das nossas emoções. Então, eu posso e devo expressar as minhas emoções. Vamos trazer aqui a raiva, que foi trazida pela pergunta do Fábio. Eu posso e devo expressar minha raiva. No tempo certo, pela razão certa, com a pessoa certa. E na intensidade certa, na magnitude certa. Jesus expulsou os mercadores sem tocar um dedo, sem se exceder em nenhum momento. Mas atingiu seu propósito de deixar o centro, de deixar a sinagoga, de deixar o templo,
única e exclusivamente para o sagrado. Ele conseguiu na justa medida. Ele expressou sua raiva, mas em nenhum momento ele alimentou essa raiva para que ela chegasse ao ódio. Percebe? Então a vingança não é natural, mas a raiva é natural. Me parece que tem Sandra Maria da Silva Ferreira, como fazer para que nós, seres humanos que somos, nos curar e nos manter em vigilância dessa doença chamada ego. Olha, vamos fazer as pazes também com o ego, porque ele está no papel dele, e é dessa instância em que nós nos encontramos. Né? Do mesmo jeito que o propósito do Espiritismo é dissolver o materialismo, né, e chegarmos à plenitude, à leveza, à liberdade, né? O ego, ele está a serviço da consciência. Enquanto tiver conteúdos inconscientes, nós precisamos do ego como centro da consciência, como aquele porteiro. Agora, observe uma coisa interessante. O ego só funciona na vigília. Quando estamos dormindo, o ego também dorme. Aí o inconsciente faz a festa. Aí ele se expressa. E é nos sonhos que vem um conteúdo rico e vasto de material psíquico inconsciente. Porque o porteiro do ego está dormindo, é o ego que fica naquela pode, não pode. Lembra do cara crachá? Pode, não pode. Certo, errado. Né? Como ele adormece, o inconsciente faz a festa e libera seus conteúdos. Libera os seus conteúdos como imagens, que nós chamamos de imagens oníricas. Imagens oníricas que, para a psicologia analítica, para a psicologia profunda de Joana de Ângeles, são símbolos. E são símbolos que dizem alguma coisa dos nossos conteúdos sombrios. A linguagem do inconsciente, a linguagem onírica, ela é tão suave, tão interessante, tão impressionante, que ela diz aquilo que mais nos inquieta, mais pressiona para chegar à luz da consciência, mas de uma forma, sabe, sem sentido, sem nexo. Para quê? Para não nos despertar do sono, porque o sono tem uma função vital, né? E não transformar num pesadelo e não nos chocar, trazendo de uma forma bem explícita e clara aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos. E muitas vezes é o ego que não deixa esse conteúdo sombrio, inconsciente, chegar à luz da consciência. Porque aquilo que é sombrio não pode chegar de qualquer forma, em qualquer momento, de qualquer maneira, à consciência. É por isso sucessivas reencarnações, né? Porque é preciso que o nosso desenvolvimento psicológico aconteça do espírito, né? Para Joana de Ângeles, a psique, a mente e o espírito é uma instância só. Então é preciso que o espírito se evolua, né? E concomitantemente a estrutura psíquica vai, né, se tornando mais robusta para receber os conteúdos sombrios, senão a gente surta. Se tivéssemos um contato sem discriminação do ego, né, para fazer chegar à luz da consciência, nós surtaríamos. Nós não estamos, muitas vezes, estruturados. É por isso que quando a gente diz assim, poxa, você é péssimo, a gente não suporta. Quando alguém diz alguma coisa, é próprio do tema violência, quando alguém diz alguma coisa que me magoa, que me fere, me cabe fazer uma pergunta. Quando me dizem assim, fulano me disse uma coisa que ele não deveria ter dito. Ele foi muito mal comigo. Ele fez uma maldade muito grande, né? Ele me disse uma coisa que não é verdade. E isso me doeu. Aí eu posso perguntar, vem cá, o que foi que lhe doeu? Né? Você não está estruturado para receber aquela verdade? Ou ele está trazendo uma mentira, né, que lhe incomoda? Então, muito provavelmente, quando a gente recebe como um tombo aquilo que nos chega do outro, pode ter certeza, muitas vezes a gente não está estruturado psicologicamente para receber, para ouvir aquilo que ouviu. É por isso que a gente se melinda. Né? A rigor, é lógico que a gente está falando aqui, reduzindo, né, algumas coisas, tornando simplista para fins de compreensão, né? Mas é preciso se considerar o grau elevadíssimo de complexidade.
Então, é isso, Sandra, que eu teria que dizer. A Rose Cleia Souza, o ruim, irmão, é quando a gente, mesmo sentindo raiva, diz que não está bem e recebe só palavras que pioram. Pois é, então assim, é o que nós chamamos, Rose, muito bem trazido, de banalização da dor do outro, né? A nossa incapacidade de exercitar a empatia, até por problemas, por equívocos conceituais, porque a gente ouve muito a autoajuda dizer, empatia é fazer pelo outro aquilo que o outro gostaria que se fizesse com ele. Impossível. Eu jamais terei essa capacidade de saber o que o outro gostaria que fizesse com ele. Até mesmo, vamos generalizar aqui, a bondade, todo mundo gosta de bondade. Nem sempre. Nem sempre. Existem respostas violentas à caridade. Muitas vezes, você dá um prato de comida por entender que ele passa fome, mas ele não lida muito bem com aquela situação deplorável em que ele se encontra, porque o ego não deixa. E quando a gente faz a caridade de dar a comida, a gente pode ser vítima de uma agressão. Por quê? Porque aquela estrutura psíquica não está pronta. Porque é simbólico dar um prato de comida, né? Tem toda uma simbologia. Está dizendo, olha, você não tem dignidade, você está na miséria. Será que tem estrutura psíquica prontinha para receber isso? Muitas vezes não. Então, até mesmo a bondade não pode ser generalizada e simplesmente trazida por esse conceito equivocado de empatia. E o outro é entender, bom, então se não é fazer pelo outro que o outro gosta que faça com ele, empatia é fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Lê do engano. Quem assegura, onde é que está escrito que aquilo que eu gostaria que fizesse comigo vai servir perfeitamente para o outro? Empatia é dar liberdade ao outro de ser quem ele for. Simples assim. Né? Então é por isso que muitas vezes a gente, com esse conceito equivocado de empatia, a gente espera muito pelo outro e deixa de praticar o exercício de compreender a linguagem não verbal. E o Mestre Jesus era exímio nisso. A linguagem do não dito. O silêncio. Aquilo que o silêncio diz. E muitas vezes o silêncio, a expressão fisionômica, diz muito mais do que palavras. Porque a palavra pouco importa. A palavra, ela ficciona, ela pode até jurar amor, né? Assim, ela diz o que ela quer, o que convém. Muitas vezes eu quero que o outro ceda em algum ponto e eu faço uso de uma palavra para iludir o outro, fazer o outro acreditar na minha fidelidade, nos meus bons propósitos, no meu altruísmo. E por trás daquela palavra, levada com essa finalidade, vem o quê? Um interesse secundário, egóico, muitas vezes, né? Então a palavra é o de menos. O exercício está em perceber, em ler o semblante, sem neurose. Né? Isso é um exercício. Nós temos capacidades infinitas. Infinitas. Mas, Robson, eu posso adivinhar o pensamento do outro? Literalmente não. Mas a resposta é pode. Pode inferir sim. Pode inferir sim. Né? É fruto de um exercício. Nos aproxima, né? Cada vez mais daquilo que o sujeito possa estar pensando. É lógico que em cada um de nós tem aquilo que é público e tem aquilo que é privado. O que é privado não chega a ninguém. Se eu não me permitir, através de um instrumento da psicologia que nós chamamos de confissão. Não é a confissão do dogma religioso, não. É confissão, aquilo que eu só expresso num espaço adequado com a pessoa com quem eu possa exercer uma transferência na certeza consciencial, percebida, não é verbalizada, de confiança, de não estar sendo julgado. Sabe onde isso acontece? No setting terapêutico.
Então é aí que muitas vezes nós confessamos aquilo que é nosso privado, né? É aquilo que a gente não quer dizer a ninguém, que a gente muitas vezes não diz a nós mesmos, né? Nós vamos aqui para 57 minutos. Eu vejo que tem algumas perguntas, tem algumas questões extensas, né? Tem o Marcos Nunes Pitanga aqui. Boa noite, grande amigo. Um respeito profundo eu tenho pelo Pitanga. Quando somos vilipendiados, devemos agir quando testando aquela agressão junto ao algoz daquele momento. Para ilustrar, por exemplo, numa fila de espera para um atendimento, se alguém desrespeitar a fila e passar em nossa frente, devemos questionar a atitude ou relevamos paz e bem. Então, assim, ó, eu vou pegar esse gancho aqui para qualquer situação na vida. Não tem receita de bolo, né? Não tem uma receita. Conselho é a pior coisa que a gente pode fazer por alguém. Nós não sabemos se o conselho é aquilo que serviu para mim, mas não necessariamente, e muito pouco provável vai servir para o outro. Pode servir por um momento. Mas outra coisa, nós não sabemos também se o outro tem uma estrutura psíquica suficientemente forte para suportar os efeitos do conselho, caso ele venha a adotar. Né? Então, assim, ouvir sempre o nosso coração e entender que se alguém passa na minha frente na fila, ele tem uma razão qualquer, né? Se eu digo mal educado, eu estou julgando, não devo, né? Não é esse o julgamento da natureza natural e justo, e que é propriedade humana. É aquele que julga e adjetiva como errado, como mal educado. Esse julgamento que produz um adjetivo, ele é patológico. Ele é nocivo, e foi exatamente o julgamento condenado por Jesus. Então, assim, se alguém me dá uma fechada no trânsito na rua, eu vou pensar de acordo com o meu coração, e geralmente eu digo, ele está numa situação de emergência. Então, eu peço a Jesus que, se for para o bem dele, que os caminhos sejam abertos e que ele siga. Que ele seja atendido primeiro que eu, porque ele pode estar com uma demanda lá fora, uma necessidade premente, ele pode estar querendo sacar recursos para pagar o resgate da saúde de alguém, um médico, uma assistência recebida. Quem sou eu? Não vou inferir. Agora, se eu vejo alguém passar na minha frente ou violar algum direito meu e sinto uma raiva emergir, aí eu tenho uma oportunidade de ouro de burilamento. Porque eu tenho uma oportunidade de exercitar o que fazer com essa raiva. Aí sim é uma oportunidade evolutiva. Agora eu preciso ficar atento não ao comportamento do outro, mas o que eu sinto com o comportamento do outro. A evolução está aí. Entende? Enquanto a gente ficar com o radar ligado e julgando e adjetivando as atitudes e o comportamento do outro, não tem evolução, não. Nós estamos aqui brincando de reencarnação. Eu preciso que com que o outro. É por isso que nós evoluímos individualmente. Eu preciso me introspectar, eu preciso exercitar a solitude sempre. Jesus fazia isso, se recolhia, se afastava dos seus discípulos, subia a montanha, né, para orar ao Pai. Ele estava ali no processo de contato com si mesmo, né? Mas eu preciso evoluir também pelas vias coletivas. Aí uma oportunidade na coletividade, na sociedade, de ser tocado em uma emoção qualquer. Então, se eu compreendo amorosamente aquele comportamento, tudo bem. Né? Vamos para a próxima fase. Agora, se aquilo me incomoda, me inquieta, aí eu tenho a oportunidade de parar e exercitar aquilo que é da natureza, que é natural, que é discriminar aquele comportamento, né? Diferenciar aquele comportamento, julgar aquele comportamento sem adjetivar de certo e de errado, né? E de fazer uma escolha. Não me afetar ou me afetar, né? E tomar uma decisão, ficar quieto e orar por ele, que os caminhos se abram, que ele siga em frente, que Jesus não pare, porque só Jesus sabe por que ele agiu assim, que é do grau evolutivo em que ele se encontra, ou porque ele tem uma necessidade de um amado dele que passa por uma situação qualquer. Muito legal estar aqui. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um.
Não dá para responder a todas as questões, mas eu espero que essa semente venha a ser irrigada pelo Divino Mestre e também perfumada pela veneranda Joana de Ângeles, para que essa sementinha venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus.